A constelação familiar ajuda a trabalhar a minha autoconsciência? Como que eu cresço usando a constelação familiar? Esse é um tema muito interessante que eu queria falar com você hoje. A gente às vezes acredita que a constelação é a solução para muitos problemas, para muitas questões, mas sinto lhe informar que não é. É a solução para algumas questões, para alguns problemas, mas na verdade a solução para todas as questões, todos os problemas, tudo que você encontra é você mesmo. E aí que é o ponto do vídeo que eu quero comentar hoje. Tentar não enrolar demais, porque eu venho enrolando demais nesses vídeos. Estou me sentindo mais à vontade para conversar, até sentando aqui diferente, então estou batendo um papo mesmo com você. Por que eu quis fazer esse vídeo hoje, tá? Pausa que eu preciso beber água. Recentemente, eu fiz uma constelação com uma pessoa que exigiu de mim um olhar muito amoroso. Porque eu já tenho normalmente um olhar amoroso para quem decide fazer uma constelação e busca fazer uma constelação e agenda uma constelação. Por mais que na hora H a pessoa tenha muitas resistências, eu às vezes me coloco no lugar dela e falo, puxa, eu também tenho resistência com tanta coisa na vida, né? Então é normal a gente ter às vezes esse medo, esse receio, não sabe para onde vai, né? Então eu sempre me coloco nesse lugar amoroso para receber quem vai fazer uma constelação familiar, quem decide passar por uma constelação familiar. E então recentemente eu recebi uma pessoa assim, ela inclusive mora no exterior, então a gente fez a constelação online e foi um processo muito delicado, né? Como eu falei, exigiu de mim, mas foi maravilhoso. A partir do momento que a gente conseguiu, ou que ela conseguiu virar uma chavinha que ela vinha carregando e que vinha trazendo para ela mesma. Foi assim, deixa eu contar, né, o que tem por trás e quando eu falo sobre autoconsciência. Essa pessoa, quando ela era adolescente, ela engravidou e aí quando engravidou de um namorado que era mais velho do que ela, ele mudou de cidade, mudou de estado e aí então ela, né, a mãe descobriu, o pai descobriu e falaram que o melhor era que ela abortasse, tirasse aquela criança. E aí ela então fez, os pais levaram, a mãe levou, enfim, e não nasceu o filho, fez o aborto. Quando ela começou a conhecer constelação familiar agora, ela olhava para isso, para essa situação da vida dela com muito peso, com muita dor e também com muita preocupação, porque ela tem uma filha hoje mais velha e depois tem uma outra filha, um outro filho mais novo. E ela falou, puxa, será que este aborto ele impacta no meu filho, né, e nos meus filhos que vieram depois? E era esse o olhar que ela queria ter para a constelação. Só que o tempo todo na constelação ela falou, meus pais fizeram eu fazer o aborto, eu não queria fazer. Depois eu tive um casamento e esse casamento não deu certo porque ele se transformou depois que nós casamos. Então sempre a questão era do outro e não dela. E com muito amor, né, a gente se coloca nesse lugar e fala, poxa, realmente, no meu processo consciente, no processo que eu consigo absorver, eu coloco a responsabilidade no outro. E nesse caso, quando adolescente, né, nessa situação mesmo, é claro, acabou ela não tendo muita manobra ali, né, que ela poderia fazer de diferente. Naquele caso, enfim, a gente sempre olha com um lado muito... Ou em outros casos, eu tô falando dessa pessoa, mas tem outras constelações que eu já vi casos parecidos, mas assim, a gente sempre se coloca, né, como protagonista. Essa pessoa, talvez por conta desse trauma, por conta disso que aconteceu, por conta de outras questões, ela sempre acabou desenvolvendo esse papel de, o outro mudou, ou o outro fez, ou o outro aquilo, e eu acabei sofrendo as consequências, né? E neste papel, na constelação dela, quando ela foi escolher os bonecos, ela escolheu um boneco criança para ela. E aí, como eu falei, com muito amor, a gente olha para isso e fala, então, e eu falei isso para ela, você acaba se portando como uma criança, como não assumindo a responsabilidade sobre as coisas que acontecem com você. Dá para entender? Tá muito confuso. Por quê? Porque quando eu falo que a culpa é dos pais, ou a culpa é do ex-marido, ou a culpa é, né, de outro relacionamento que eu tive que não deu certo, ou a culpa é da situação econômica do país, ou a culpa é de fulano, eu tiro a minha responsabilidade e eu jogo a responsabilidade no outro. Quando eu faço uma constelação, eu processo
inverso, não sei se acho que eu estou viajando que é inverso assim, né? Mas é um processo que eu me responsabilizo sobre as minhas questões. É claro que tem o entorno, é claro que tem o contexto. Quando a gente fala sobre tomar os pais, a gente fala sobre tomar os pais, eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham, ou seja, naquele contexto. Então, não vou jogar fora o contexto. O contexto existe e está lá. Porém, o que eu faço apesar do contexto que existe? Qual é a minha vontade? Qual é a minha consciência por trás desse sistema e dessa questão dentro desse sistema familiar? Então, isso é o mais importante da gente ver. Isso é o olhar da autoconsciência, do crescimento, do protagonismo. E a palavra que eu gosto, e eu acho que eu já falei outras vezes nesse vídeo, não sei se eu estou sendo repetitiva, mas o protagonismo é o mais importante. É eu saber que de alma eu busquei aquela situação de alguma forma, então eu sou responsável por ela. Se eu busquei, se eu sou responsável por ela, aí eu tenho poder de mudança. Se eu me coloco como vítima da situação, eu não posso mudar, afinal de contas, todo mundo é responsável menos eu, então eu tenho que continuar aqui quietinha no meu canto, sem poder mudar, sem ter esse poder de mudança nenhum, tá? Então é esse recado que eu queria passar no vídeo de hoje, essa conversa que eu queria ter com você, né? O quanto você acaba responsabilizando ou levando as questões como responsabilidade dos outros e quanto você assume e fala, puxa, isso é meu, isso é um olhar meu, isso é uma responsabilidade minha, tá bom? Não esquece de colocar aqui os seus comentários, não esquece de me contar o que você achou sobre esse vídeo, se você tem situações parecidas. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo também com pessoas que você gosta, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.